Sejam muito bem-vindos ao Convet. Hoje queremos compartilhar com vocês algo que nos enche de orgulho, as conquistas incríveis dos nossos alunos. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Saulo Pasco, eu sou auditor fiscal federal agropecuário, trabalho no MAPA desde 2018. Sou formado na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, tenho especialização também em qualidade dos alimentos e já fui aprovado em vários concursos. Por exemplo, fiquei em primeiro lugar na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, para a Regional de Osório. Também fui aprovado em diversas prefeituras, por exemplo, o Balneário Camboriú. E fiquei com a terceira nota mais alta do Brasil na prova objetiva do MAPA. E eu me chamo Fábio Canitz, sou auditor fiscal tributário com formação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também cursei o meu mestrado em medicina veterinária preventiva. Depois disso, me formei em contabilidade pela Unicinos e trabalhei como fiscal estadual agropecuário dos anos de 2014 até 2025. E logo depois dessas nossas aprovações, especialmente ali da SEAP, tu lembra quando o pessoal começou a nos adicionar para pedir dica, orientação, perguntar como é que a gente se preparou para esses concursos? Claro que lembro, e como eu poderia esquecer, quando o primeiro deles ficou na primeira colocação de um grande concurso e veio nos agradecer. E aí pensamos, por que não transformar esse hobby de ajudar pessoas a serem aprovadas em algo muito maior? E foi bem assim, sentado em 2 cadeiras de praia lá na tua garagem, que a gente começou a fazer o esboço do que viria a ser o Convet, com foco inicial em concurso público e prova de residência. E logo no primeiro grande concurso, 7 dos 8 primeiros colocados eram nossos alunos. Das 25 primeiras vagas para o concurso da ADAPAR, 11 foram alunos do Convet, para o cargo de fiscal estadual agropecuário. E a euforia que nos deu em ver aquele resultado, ver o nome daqueles alunos aprovados foi indescritível, né? E de lá para cá, a gente vem celebrando várias conquistas dos nossos alunos. Hoje, o Convet é o programa preparatório que mais aprova veterinários no país. Por exemplo, mais de 30% dos aprovados no concurso do MAPA, CNU, foram nossos alunos. E olha que foi uma prova bem atípica. Também, 16 dos 22 primeiros colocados na SEAP do Rio Grande do Sul e ainda o primeiro colocado e mais de 60% dos nomeados na IDAF. Exatamente. São 2 concursos muito disputados para o cargo de fiscal estadual agropecuário. Além disso, tivemos a primeira colocada na classificação geral do concurso do IMA em Minas Gerais e os primeiros lugares em quase todas as regionais. Inclusive, eu tenho um vídeo apresentando esse resultado que acabou viralizando aí na internet. Tu lembra dele? Arrebentaram! Nossos alunos arrebentaram com tudo, foram muito bem na prova do IMA. Saiu o resultado da prova objetiva. De cara, já temos primeiro e segundo colocado na Regional de Almenara, primeiro e segundo colocado em Bom Despacho, primeiro e terceiro colocado em Governador Valadares, primeiro e segundo colocado Regional de Janaúba, primeiro e segundo colocado Regional de Juiz de Fora, segundo e terceiro em Monte Carlos, primeiro na Regional de Oliveira, quarto em Patos de Minas, primeiro na Regional de Patrocínio, terceiro e quarto em Poços de Calda, primeiro colocado em Teófilo Otoni, terceiro colocado na Regional de Uberaba, primeiro e terceiro colocado na Regional de Uberlândia, primeiro e segundo colocado também na Regional de Viçosa. E fora muitos outros que vão ser chamados aí, vão ser nomeados e vão ficar dentro das vagas. Parabéns, pessoal, arrebentaram, parabéns mesmo. Vamos para cima agora, rumo ao MAPA. Claro que lembro, os nossos alunos arrebentaram. Eu também lembro que os 3 primeiros classificados no INDEA do Mato Grosso do Sul foram nossos alunos. E 6 primeiros em regionais também foram nossos alunos. 8 aprovados na SEAGRE do Distrito Federal. Inclusive o segundo e o terceiro colocados. A gente não pode esquecer do IAGRO, né? 50% dos nossos alunos ficaram classificados dentro das vagas imediatas. E inclusive o primeiro colocado. E cada aprovação dessa não é apenas um número para nós. É uma história, é um sonho realizado e é uma família que vai ter uma vida melhor. Oi, Saulo. Tudo bem? Cara, só tenho uma coisa para te dizer. Muito obrigado pelo Convet. Muito obrigado. Eu consegui realizar um sonho de 20 anos. É isso mesmo. A nossa conexão com os alunos vai muito além das aulas. A gente celebra cada vitória, a gente tem um contato muito próximo com esses alunos, então a gente está junto, inclusive nos momentos mais difíceis. O Convet oferece uma mentoria personalizada, planejamento de estudos individualizado, acompanhamento psicológico e ferramentas exclusivas, como, por exemplo, o Analytics, flashcards inteligentes, método Soma. Tem o questionário das erradas,
técnicas de estudo, enfim. A gente está sempre inovando e oferecendo para os nossos alunos o que há de melhor nesse ramo. Falando em melhor, nossa equipe ela é formada por veterinários concursados e experientes, sendo que muitos deles ficaram nas primeiras colocações dos principais concursos do país. Nossas estatísticas, então, nem se fala. A gente tem mais de 150 mil horas de estudo registradas na nossa plataforma. A gente tem mais de 1 milhão de questões resolvidas. São centenas de provas catalogadas por banca, por ano, por órgão e muito mais. E o nosso programa oferece simulados exclusivos, com correção individual de redação. E um grande diferencial que temos são as nossas apostilas, pois elas são criadas por uma equipe de excelência. Elas contam com questões de direcionamento no conteúdo, que chamamos de método Soma, para avaliar a aprendizagem, resumos esquematizados e muito mais. Se você sonha em ser aprovado em um concurso ou residência na área veterinária, venha fazer o programa preparatório que mais aprova no Brasil. Arrebentaram. Nossos alunos arrebentaram com tudo, foram muito bem na prova do IMA. Saiu o resultado da prova objetiva. De cara, já temos primeiro e segundo colocado na Regional de Almenara, primeiro e segundo colocado em Bom Despacho, primeiro e terceiro colocado em Governador Valadares, primeiro e segundo colocado Regional de Janaúba, primeiro e segundo colocado Regional de Juiz de Fora, segundo e terceiro em Monte Carlos, primeiro na Regional de Oliveira, quarto em Patos de Minas, primeiro na Regional de Patrocínio, terceiro e quarto em Poços de Calda, primeiro colocado em Teófilo Otoni, terceiro colocado na Regional de Uberaba, primeiro e terceiro colocado na Regional de Uberlândia, primeiro e segundo colocado também na Regional de Viçosa. E fora muitos outros que vão ser chamados aí, vão ser nomeados e vão ficar dentro das vagas. Parabéns, pessoal, arrebentaram, parabéns mesmo. Vamos para cima agora, rumo ao mapa. Convete. O Convete. Convete. O Convete. O Convete. O Convete. 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 Estou aqui na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, acabei de tomar posse. Eu estou aqui começando meu ano de 2025, na frente do escritório da IAGRO. Fui aprovada em segundo lugar no concurso do IMA. Fui aprovada recentemente no concurso do CRMV de São Paulo. Fui aprovado no concurso do IDAF. Fui aprovada no concurso do INDEA. Fui aprovado aí na prova da SIDASC. Eu consegui passar em primeiro lugar geral no concurso do IMA. Eu fui aprovado agora recentemente no concurso da CEPDR. Fui aprovado agora em segundo lugar no concurso da EMATER. Eu fui recentemente aprovada no concurso do IDAF. Fui aprovado no concurso da DAPAR. E fui aprovada em 26º lugar para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário no CNU. É um programa que realmente funciona, ele traz resultados. O Convete te dá o tênis, te dá o Gatorade, você só tem que correr. Ciclos de estudo, vem as questões da plataforma, vem as revisões ao vivo. Tem um banco de questões gigantesco, simulados muito fiéis às provas, né? E fora toda a equipe que te dá todo o suporte. Eles só não fazem a prova para ti porque não pode, porque senão eles também fariam. Então, a única coisa que o Convete não vai fazer por você é o que ninguém pode fazer, que é sentar para estudar. Fora isso, você não precisa ter nenhuma preocupação. Queria agradecer aqui em especial ao Saulo, ao Fábio, a equipe Convete, pois sem eles eu não teria alcançado êxito nesse concurso. E eu devo muito essa conquista aí graças à metodologia Convete. Eu não teria conseguido, com toda certeza, não teria conseguido sem o Convete. E dizer que eles foram muito importantes nessa caminhada aí. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Convete mais uma vez. Sem eles eu não teria conseguido. A equipe do Convete, porque sem eles não teria sido possível essa aprovação. A equipe Convete me ajudou muito nesse percurso. Tá bom? Confiem no Convete que uma hora vai dar certo, eu tenho certeza. O Convete mudou minha vida, mudou meu destino, mudou minha história e eu sou muito grata a toda a equipe, ao time e ao método que funciona. Deixar o meu agradecimento público aqui ao Convete. Com certeza contribuíram muito para que esse momento estivesse acontecendo. E eu só tenho a agradecer ao Convete. Gratidão eterna a vocês. Vou poder, enfim, viver o sonho do Lucas de 5 anos de idade agora de forma tranquila. Então, pode ficar tranquilo, se a sua hora ainda não chegou, ela vai chegar. E na hora que chegar, é muito bom. Então, é uma sensação indescritível. Oi, Saulo. Tudo bem? Cara, só tenho uma coisa para te dizer. Muito obrigado pelo Convete. Muito obrigado. Eu consegui realizar um sonho de 20 anos.
Salve, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital da Secretaria Estadual da Saúde de Minas Gerais. Há um concurso aí que ele vai superar as expectativas de vocês, provavelmente, quando a gente for mostrar algumas informações, estão bem interessantes, diga-se de passagem. É uma oportunidade sem precedentes para quem gostaria de morar em Minas, não tem nem o que pensar, né? É um trabalho muito bacana, a gente pode falar sobre isso também, sobre como é que eu trabalho nessas secretarias da agricultura, vamos falar um pouco de remuneração, de dicas. Deixa eu até passar para vocês certinho a sequência do nosso Destrinchando Edital, que daí fica mais fácil para vocês entenderem, né, o que vocês vão assistir aqui com a gente. Eu começo passando os pontos mais importantes que estão no edital, estão explícitos ali, então eu vou só destacar com vocês, complementando, claro, dando algumas dicas, como estruturar o estudo e tal. Depois entra o professor Fábio com conteúdo e dicas também de preparação. Depois eu volto para falar um pouquinho das estatísticas da banca, né, apresentar o nosso Analytics 2.0. E, por fim, assim, falar um pouco da lotação das vagas e tiramos dúvidas de vocês também, né? A gente faz uma discussão no final. Perfeito? Detalhe importante, usem o chat, podem ir mandando as dúvidas, a gente vai tirando algumas durante a nossa conversa, outras a gente deixa para o final, a gente dá uma revisada, mas ninguém fica sem resposta, nem que a resposta seja, não sei, vamos pesquisar e depois encaminhamos a resposta. Mas usem o chat, quanto mais dinâmico, mais interessante fica para todo mundo. Tá? A banca, vamos falar lá para o final, tá? Agora aquelas informações. Nome da carreira, importantíssimo, especialista em políticas e gestão da saúde. Essa carreira tem várias formações que aceitam, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. A gente já percebeu que são 70 vagas que os veterinários podem disputar, sendo uma exclusiva para veterinário, 52 das formações pertencentes à área da saúde, o que inclui o médico veterinário, e 16 delas são para qualquer curso, né, de nível superior. Tá? Prova dividida em duas, né? Uma primeira objetiva, que é aquela de marcar, e a segunda etapa discursiva, bem expositiva, bem técnica, ela tem um formato diferente, a gente vai falar sobre isso. E as provas vão ser realizadas exclusivamente no estado de Minas. De acordo com o município que tu vai querer ficar lotado, tu vai ver onde é que tu vai fazer a prova. Tá? Tem no próprio edital um resuminho, se a vaga é na sede, que nem tem algum aluno ou futuro aluno, né, que é de Sete Lagoas, então vai fazer a prova em Belo Horizonte, BH. E assim vocês vão ver, tá? Juiz de Fora, alguém falou também, né? Vai fazer em próprio Juiz de Fora. Então aqui tem os locais de aplicação da prova. Trabalho, 40 horas, padrão, né? A maioria é assim. Salário, 4.287 e mais uma gratificação, que é um valor fixo de R$50 por dia e mais um variável de R$25. Tá? Pergunta que muitos devem estar se fazendo. Só? Vocês falaram que era um baita de um concurso interessante, 4.000 e mais essa gratificação, mas quanto que isso vai dar? Pessoal, como sempre, a gente orienta vocês a não se basearem somente no que está anunciado no edital. A gente sempre reforça que é interessante ir atrás do plano de carreira, é interessante olhar no portal da transparência e ver quanto que os outros especialistas em política e gestão da saúde, quanto que eles estão ganhando. Então, para economizar o tempo de vocês, já vou até compartilhar aqui. A gente fez a pesquisa, né? Eu estou aqui no site do portal da transparência do Estado de Minas. Eu dei um zoom para ficar fácil para vocês verem e também para não mostrar o nome dos servidores. O que foi filtrado? Todos os servidores que estão em cargos efetivos, que estão no cargo de especialista em políticas e gestão da saúde. Peguei o mês de novembro de referência e os dados estão atualizadinhos, tá? Então vamos lá. Código, remuneração bruta. Pessoal, tem gente ganhando 32, gente ganhando 25, 23, 22, 21, 21, né? Então, sim, o que a gente consegue extrair daqui? Que o plano de carreira é bom, tá? Então,
Não se preocupem tanto com o salário inicial, deve ter mais algumas gratificações e com certeza esse salário ele vai evoluindo ao longo do tempo e assim, tá acima da média, se vocês forem ver. Perfeito? Então, mais um motivo para focarem nesse concurso, porque é uma grande oportunidade, são muitas vagas e o salário está bem atrativo. Inscrições. Concurseiro que está começando agora, deu um pé quente, porque deram um bom prazo aí, né? Vão iniciar as inscrições em março, pessoal. Março, depois de março, abril, e depois a prova em maio. Por que tu botou essa ampulheta voando aí, Saulo? Porque o tempo voa, tá? O tempo passa muito rápido. Quem acha que o tempo é demais, tá sobrando tempo, pode ter certeza que não tá. A partir de agora é baixar a cabeça e estudar, porque a concorrência vai fazer exatamente isso. Todos que querem passar nesse concurso, a partir do edital, não tem mais desculpa. Tem que baixar a cabeça e estudar, se livrar de tudo aí que não é prioridade, tudo que toma o tempo de vocês, tudo que é distração, hobby, realmente baixar a cabeça e estudar. Detalhe, né? A prova vai ser de manhã, das 8h30 ao 12h30. A gente vai falar sobre quantidade de questões e tudo mais, só tenham em mente isso. Tem que se adaptar, treinar, fazer prova nesse horário. Como assim? Se não tem prova, façam simulados. Simulados com alta frequência e nesse mesmo horário para se adaptar. Porque domingo de manhã, eu sei que muitos de vocês não estão com o cérebro preparado para fazer uma bateria e depois ainda uma discursiva, tudo isso dentro de 4 horas. E, repito, quem não se prepara bem, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, não passa em concurso. Se não tiver técnica, estratégia e treino, não passa. Então, 60 questões, 4 alternativas cada, só aumenta um pouquinho a chance de chute, né? 25% de acertar uma das alternativas. E essas 60 questões estão distribuídas aí em língua portuguesa 13, noções de direito 10, informática 5, legislação do SUS 12 e conhecimentos específicos 20. O único que tem peso 2, conhecimentos específicos. Total de pontos, então, 80. Mas, além disso, temos uma prova discursiva. Prova discursiva, como é que vai ser? No mesmo horário, tá? Juntamente. Então, repito, 4 horas para fazer as 2 provas, muita gente boa vai ser desclassificada porque não treinou, tá? Essa prova vale 40 pontos, então totalizando aí 120 pontos, 40 pontos é proporcionalmente bem importante, tem que treinar para essa prova. E ela não é só classificatória, se zerar, se não seguir as orientações, vai ser eliminado, tá? E o formato é um pouco diferente. A prova ela é discursiva, composta por 2 questões sobre análise de um caso prático. Então, ela é mais expositiva, se está dado, não é para te ficar tentando convencer quem vai corrigir. Não é aquelas argumentativas, aquela padrão de vestibular e da maioria dos concursos. Observados os conteúdos especificados no anexo primeiro. A correção vai ser feita nos seguintes critérios. Podem ver que tem tanto conhecimento do conteúdo quanto a parte de português. Olha que interessante. O que isso significa? Que vocês vão ter que se preparar e mandar bem nos 2. Não é só português, não é só poder de argumentação, não. Tem que saber a parte teórica, a parte específica também, para fazer uma pontuação boa nessa prova. Então, dicas, bem rapidinho, né? Como se preparar para a prova discursiva e para a objetiva. E o que a banca gosta de cobrar? As 2 primeiras respostas eu vou mostrar para vocês e a última eu vou deixar lá para o final, depois do Fábio, que eu vou mostrar estatísticas das provas dessa banca. Então, como se preparar para a discursiva? Eu já dei um spoiler para vocês, que é fazendo simulado e treinando. Essa aqui é a nossa plataforma, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Aqui é o curso justamente de quem estava estudando para esse concurso antes de sair o edital. Então, isso aqui vai ser todo reformulado, agora adaptado. Não vou entrar em detalhe, mas, enfim, aqui tem um monte de apostila, legislação, né? Deixa eu ver se está tudo... tem videoaula, banco de questões certo e errado, de múltipla escolha, sistema de caderno das erradas, ou seja, tu faz 100 questões, depois tu pode refazer somente as que tu errou.
sensacional. Errou 10, vai fazer de novo as 10. Errou 2, faz de novo as 2. Imagina fazer isso na sequência. O que tu tem mais dificuldade, ou seja, que tu errou mais, tu vai fazer mais vezes. Então, isso aí já é uma ferramenta fantástica. Flashcards, pessoal, muito flashcards. Ó, tu vai fazendo aqui, depois te dá estatística. Muito bacana também. E a resposta da pergunta, como eu me preparo para a discursiva? Treinando. Não tem outra forma. Não tem outra forma. O que a gente faz, então? Por que nossos alunos costumam mandar tão bem quando tem prova discursiva? Porque a gente treina eles para a guerra. A gente faz simulados bem difíceis. Concurso grande, que nem esse, praticamente toda semana vai ter um simulado. Como é que é o simulado? Nos mesmos moldes da prova de vocês. Então, vai ser liberado no mesmo horário. Lembra que eu falei antes? Domingo de manhã tá todo mundo com preguiça, né? Nossos alunos não chegam na prova com preguiça, porque todo domingo eles acordam cedo para fazer simulado. Eles estão adaptados, o corpo e a mente está pronta para chegar na prova e mandar bem. Então, vamos lá. Façam simulados. Quando? Mesmo horário, mesmo dia da prova. Domingo de manhã. E simulado? Simulado elaborado com as mesmas questões, o mesmo número de questões que vai ter na tua prova. Não adianta pegar simulado velho na internet, que é perda de tempo. Peguem no mesmo, porque daí vocês vão cronometrar, vão ver quanto tempo leva cada matéria, por qual matéria é melhor começar, tempo de prova, vão saber se estão levando muito ou pouco, vão ver que é meio apertado fazer a discursiva aí, uma prova objetiva em 4 horas, tudo isso vocês vão descobrir treinando. Então, façam simulados. Só isso, Saulo? Não. Façam simulados e entreguem a discursiva de vocês para especialistas corrigirem. Não adianta contratar qualquer coisinha que tem na internet que, eu corrijo tua redação. É diferente. Como é que funciona para os nossos alunos? Um professor de português com mais de 20 anos de experiência, dando aula para concurso e corrigindo redação, ele vai corrigir e vai mandar um áudio. Nossos alunos recebem um áudio desse professor. Um outro especialista na área vai corrigir a parte específica. Vão somar a tua pontuação e vão te dizer quanto que tu tirou de acordo com a grade de correção da prova. Isso aí não tem igual. E depois disso ainda, aqui, ó, só para ilustrar para vocês, é formado um ranking. Vocês vão saber como é que vocês estão em relação aos outros alunos, se estão bem, se estão mal. Eu fiquei em segundo, mas, meu Deus, fiquei em último em informática. Minha nota em informática ficou por último. Então, a gente gera ranking dos simulados, para vocês verem. A gente avalia os recursos de vocês, como se vocês fossem treinar, como se vocês fossem fazer a prova, os recursos para a prova, vocês vão treinar com a gente. Então, cada um a gente vai dizer se teve alteração de gabarito, se foi anulada a questão, ou se foi indeferido o recurso. Tu vai ter aqui o acesso a isso. Tá? Então, a grande dica para vocês é essa. Treine. Ó, aqui para botar o recurso de vocês. Então, treinem como se fossem fazer a prova. Todo domingo, tá? Daqui até a prova, vão se adaptando. Não fiquem dormindo de manhã. Essa é a grande dica. Agora, vou passar a palavra aí para o Fábio, depois eu volto para mostrar as estatísticas da banca ali. Beleza? Fábio, tu prefere compartilhar a tua tela ou eu sigo aqui passando os slides? Isso, eu vou colocar a minha tela inteira aqui. Deixa eu só... Eu acho que tem que parar de compartilhar a tua. Aí. Peraí, agora. A tua está compartilhada ainda. Aí. Beleza. Só ajustar aqui. Aí. Beleza, então vamos falar do conteúdo. O conteúdo aqui desse edital. A prova, ela vai ter um conteúdo comum, então, para todos os cargos da área da saúde. Então, ela tem aí essa característica de muito parecida até com o CNU, mas claro que com algumas peculiaridades. Então, é a mesma prova para os cargos da saúde. Então, o Saulo explicou ali sobre as vagas, né? Então, tem uma vaga que concorre
para médicos veterinários apenas veterinários vão concorrer entre si, ou pode concorrer com outras formações e tem um espectro muito grande de vagas. Então, além disso, também disponibilizado ali o cadastro de reserva, né? Então, vamos lembrar, né? São vagas mais cadastro de reserva, que isso faz toda a diferença. Beleza, mas o tópico agora é o conteúdo. Então, uma prova de português, essa banca, ela tem característica de cobrar questões com bastante interpretação, então podem ter certeza aí que 30% a 40% das questões vão ser interpretação, que é o primeiro conteúdo que ela adiciona no seu edital, e outros assuntos como pontuação, concordância, também vem sendo bastante cobrados. Isso a gente já está organizando aí nas nossas questões. O que chamou a atenção, que é novo, é esse modelo aqui de conteúdo para o direito. Então, ele trouxe aqui uma prova com a descrição bem analítica do que vai ser cobrado. Então, aí, direito constitucional e administrativo, ele cita as normas, por exemplo, a Constituição, e cita os artigos que vão ser cobrados. O que a gente tem percebido, e isso a gente tem avaliado, tem colocado dessa forma nos nossos materiais. Do artigo 1 ao 4, que são os princípios fundamentais da República do Brasil, tem caído os artigos e um pouco de doutrina, um pouco da literatura do direito, assim como do 5 ao 17. Porém, a partir daí, tem sido cobrado bastante a letra da lei, ou seja, o texto constitucional, como ele é escrito, e não tantas interpretações. Por quê? Porque do 1 até o 17 são muitas situações do nosso cotidiano. Quando a gente entra aqui em poder executivo, entra em administração pública, são coisas muito peculiares ao serviço público, tá? Então, foge um pouco da realidade comum do cidadão. Então, por isso, também eu acredito que não entram tanto no mérito, né? Depois, Constituição do Estado de Minas, aqui também vai citar quais artigos, né? Então, do 20 ao 37, do 85 ao 95. Então, muito analítico, muito bom isso, porque poderiam colocar aqui Constituição do Estado de Minas Gerais, e a gente teria que estudar toda a Constituição, provavelmente cairia uma, duas questões, e a gente não faria muita noção de qual parte, né? Teria até uma certa probabilidade, alguns artigos, mas é muito difícil precisar o que vai ser cobrado. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, lei de licitações, então também ele coloca os artigos, e isso nos dá uma precisão aqui para a preparação, porque essa norma aqui tem quase 90 páginas, e a quantidade de artigos que ele colocou aqui vai dar em torno de 4 páginas. Então, de 90 páginas, olha só, de 90 páginas, o elaborador aqui do edital, ele já restringiu a 4 páginas, então ficou muito, muito bom para estudar. Não é comum esse tipo de edital. Então, vamos aproveitar para estudar exatamente o que ele está cobrando. E assim vai. Então, todas as normas aqui, Código Penal também, pouquíssimos artigos, os crimes contra a administração pública que são comumente cobrados, LGPD, caiu lá no mapa, caiu agora em outro concurso recente da área da saúde também, acho que Santa Catarina, está sendo cobrado, ou Paraná, não lembro agora, ou talvez até os dois. E isso não tem nenhum conteúdo aqui que foge do que é esperado, mas a grande diferença está nessa precisão de quais artigos serão cobrados. Isso aqui é muito legal, não é comum, mas é muito, muito bom
para a preparação. Adiante, informática, o conteúdo básico de informática aqui, ó, o nosso querido Excel, Word, PowerPoint tem caído muito. O Teams é uma coisa nova, tem aparecido em algumas provas, a gente vai ter que dar uma focada, porque tem muito conteúdo para estudar aqui nesse tópico. O Windows 10 e várias peculiaridades. Inteligência artificial tem aparecido em todas as provas, a gente vê muito, bem como segurança da informação, mais ou menos nessa ordem. Então, conteúdos, não é muito conteúdo de informática, na verdade até é bem pouco, mas são conteúdos que podem aí dar um pouquinho de trabalho para estudar e precisam de questões para resolver e sedimentar bastante esse conhecimento. Agora, a parte que mais cai, a parte que tem o maior peso, né, aonde vai estar a aprovação da grande maioria, né, de quem vai assumir a vaga, vai pontuar o máximo possível aqui. Aqui a gente vê uma prova muito parecida com o básico da saúde. Então, assim, essas provas da saúde que vêm já com esses programas nacionais como atenção básica, muito comum, na prova do Paraná também tem esse conteúdo. Tem aqui essa questão aqui de gestão do trabalho, a gente vê lá na prova do ENARE, bem como tem um outro conteúdo, deixa eu achar onde ele está aqui também, comum no ENARE. Bioética caiu na última prova, e Programa Nacional da Vigilância Sanitária, a gente já tem esses materiais aqui, tá? Então, preparados para o ENARE. A epidemiologia aplicada à saúde pública, então, os indicadores, história natural das doenças, vigilância epidemiológica, cuidar para não confundir isso aqui com a epidemiologia que a gente aprende lá na faculdade. Aqui ela está aplicada, então tem alguns conceitos mais avançados. E as normas aí da saúde, tá? Então, assim, quando fala evolução das políticas de saúde, marcos históricos, aqui a banca pode cobrar diversos conteúdos, como a própria Lei 8080, como o decreto que a regulamenta e diversos outros conteúdos. Então, uma prova que bem tradicional da saúde, depois ela traz aqui a legislação mais voltada para o Estado de Minas Gerais, e volta depois aqui aos conteúdos de aspecto mais amplo relacionados à saúde. Também outros programas, esse Programa Nacional de Imunização, a política de promoção da saúde, né? Então, também é um programa que cai muito seguido nas provas do ENARE, está em todos os editais. Os sistemas de gestão de informação, né? Principalmente esse SINAM aqui, aparece muito em prova, tá? Entre esses aqui, ele é o principal, é onde se comunica ali as enfermidades, mas todos precisam serem estudados, tá? Então, controle social, como, vamos dizer assim, a comunidade tem participação, né, no sistema de saúde, os conselhos de saúde, municipal, estadual e tudo mais, e isso tudo nós vamos avaliar. O que tem de novo aqui que nós ainda não tínhamos visto em prova, tá? Pelo menos para veterinários. Essa aqui, atenção hospitalar, ela é a única, assim, que nos chama a atenção por ser um programa que, em regra, não cai para médicos veterinários. Então, apesar de ser uma prova com um aspecto amplo para os profissionais da saúde, então uma concorrência com outros profissionais da saúde, ela não foge do que a gente está acostumado, muitas vezes até em provas de municípios, quando a gente está falando aí de vigilância sanitária ou cargos relacionados com a saúde.
Então, esses são os conteúdos. Saulo, tu quer falar do próximo, do total de vagas? Boa. Beleza. Pessoal, vocês prestaram atenção no que o professor Fábio acabou de falar para vocês? Eu não estou perguntando conteúdo, mas eu quero saber se vocês entenderam a importância que tem isso que o professor Fábio faz, que é conhecer o que cai nas provas. Isso, pessoal, não tem preço. Então, assim, eu posso até mostrar agora para vocês um pouco de estatísticas, para vocês entenderem ali todo o nosso monitoramento, mas nada substitui a experiência, né? E quem monta planejamento, quem monta materiais e organiza, são pessoas com muita experiência. Então, no Convet, vocês podem contar com todo esse know-how. E um dos grandes diferenciais aí, vocês viram no início a quantidade de aprovados, um dos grandes diferenciais é justamente isso, o preparatório com uma estratégia desenvolvida por quem entende de verdade de concurso. Não é quem lê ali o edital, pesquisa e bota qualquer coisa para vocês e torce para cair o que botou nas apostilas. Não. Né? Tudo é pensado, distribuição de horas, apostilas, o que bota, como bota, que momento bota, se bota no início do estudo, se bota lá no meio, se vamos fazer só uma revisãozinha, vamos só mandar um sprint, né, que é um resumão. Tudo isso é o nosso diferencial. Tá? Então, repito, vou mostrar um pouquinho para vocês verem até o nosso novo sistema de feedbacks, mas que a gente atualizou, né, o nosso Analytics, agora estamos com o Analytics 2.0. Mas realmente, se não souber interpretar, de nada adianta. Tá aparecendo a tela aí para você já, né? Então, vamos lá. Aqui eu não posso abrir muito, mas só para vocês entenderem, os nossos mentores têm acesso a muita estatística, né? Então, todos simulados, as notas, como é que vocês foram. Não vou abrir porque pode aparecer nome de aluno aqui, só por cima, para vocês terem uma ideia, algumas coisas meio gerais, né? Médias por disciplina, como é que estão indo, evolução da média da turma, né? Dá para selecionar o concurso aqui. Os alunos sempre vão aumentando uma porcentagemzinha, 2%, 3%, 4% a cada simulado. Repito, faremos praticamente todos os domingos simulado para esse concurso da Secretaria Estadual. O feedback inicial, que é um processo que vocês passam no início, para a gente criar o primeiro planejamento de vocês. Aqui os feedbacks que a gente dá ao longo do tempo. Apareceu, mas esse é um aluno exemplar, ele não vai se importar aí. Só para vocês entenderem. Estava selecionado já. Vai ter aqui um resumo do desempenho do aluno, qual ciclo que ele está estudando, quem que é o mentor, quem que é o monitor dele. Olha só, está nos últimos 6 meses aqui, 73 foi subindo, 75, 78, 81. Agora ele está acertando 87% das questões, pessoal. Começou 6 meses atrás com 73, ele está fazendo 87. Isso aqui é fantástico ver o desempenho, né? E é o que a gente mostra para os alunos. Quanto que ele está estudando de cada coisa, quanto é a apostila, videoaula, revisão, questões, simulados, a gente vê tudo por aqui. Todas as anotações que ele faz no aplicativo, se ele quiser falar para o mentor que está com dificuldade numa matéria, tudo isso a gente consegue acompanhar ele. Tá? Com mais detalhes, agora a gente mudou. Antes a gente via a nota desse aluno nas matérias e ele fazia questões. Agora mudou. Agora a gente vê todas as matérias do ciclo dele, inclusive as que ele não fez nenhuma questão. Então, por exemplo, aqui, primeira, legislação sanitária estadual de São Paulo. Ele não fez nenhuma questão, agora a gente sabe. E as que ele fez, a gente ainda consegue comparar com todos os alunos que estão no mesmo ciclo que ele, ou seja, todos os alunos que vão fazer o mesmo concurso que ele. Então, digamos que tenham 10 alunos que vão fazer a mesma prova que ele, a gente tem uma estatística dos concorrentes diretos, né? E tem também a estatística geral, ou seja, considerando todos os nossos alunos. E isso são informações aí que ajudam os mentores a direcionar o estudo. A gente consegue ver se ele está batendo a meta ou não, quando ele não bate a meta, mas quase sempre aqui, bem pertinho da meta. A gente consegue ver quais semanas que deu, quais que chegou perto, quais que não chegou, para dar aquele puxãozinho de orelha que é necessário, né?
Eu passei um feedback para ele de 1 hora recentemente, por causa dessa oscilaçãozinha. Vocês podem ver por aqui, ó. Olha em dezembro aqui, ó. Decaiu muito a quantidade de questões, não o desempenho, mas quanto mais escura a barra, mais questões ele fez. Aí, olha, dezembro deu uma enfraquecida, a gente, opa, o cara é bom, o cara tá, imagina, quem acerta 87% das questões que resolve, já é uma máquina, isso aqui é, então não pode decair agora. Mas, por fim, o que eu ia mostrar para vocês, na verdade, é isso aqui, ó. Análises. A gente tem um sistema que a gente vai catalogando as provas. Então, a equipe vai lá, pega uma prova, cada questão ela vai marcar qual que é o conteúdo, onde é que se enquadra. Então, português, essa questão é de semântica. Vai lá e marca semântica. Tá na apostila? Tá. Agora, essa questão é de febre aftosa. Beleza. Tá em qual apostila? Em tal apostila. Vai lá e marca a apostila. Então, a gente sabe qual a estatística, né, dos conteúdos e das apostilas. A gente consegue criar um planejamento aí com base num fundo, né, de matemático. Tá? Então, por exemplo, no caso de vocês que vão fazer a banca IBGP, temos 1.397 questões catalogadas, classificadas. Então, pegar o SUS, por exemplo, que o professor Fábio falou, a gente vê, dá 139, é uma amostra pequena, mas já dá para ter um norte. O que costuma cair? Bom, 21 políticas públicas de saúde, Lei 8080 caiu 29 questões, PENAB aqui, ó, 26. Só isso aqui passa de 60%. Para ser mais preciso, os 3 conteúdos mais cobrados foram 61%. De todas as provas de concurso, não. Dessa banca, das questões que a gente catalogou. Aí que entra o professor Fábio, porque ele vai ver que provas que foram catalogadas, de quando são, enfim, uma série de análises que é só a nossa equipe que consegue fazer, e por isso que isso aqui fica para os nossos mentores, né, para o pessoal que elabora aí os planejamentos e materiais e tudo mais, tá? Tudo isso aqui para mostrar para vocês que não é à toa que o Convet é o programa preparatório que mais aprova médico veterinário em concurso, tá? Porque não é simplesmente a gente entrega as apostilas e diz, se virem. Não, a gente vai fazer planejamento, para quem não é nosso aluno, vai fazer materiais específicos para esse concurso, simulados com uma alta frequência para vocês treinarem e chegarem nessa prova aí preparadíssimos, tá? Então, só essa parte que eu queria mostrar para vocês, para complementar. E em relação às vagas, tem um detalhe bem interessante, que é isso aqui, ó. Vou ter que mudar aqui, ó. O compartilhamento rapidinho. Quem ainda não baixou, baixem lá o nosso edital simplificado, porque tem a cereja do bolo, tudo que é importante para vocês tem nesse edital. Saulo, então não preciso ler o edital completo? Precisa, porque pode ter algum impedimento que não te permita fazer a prova, pode ter alguma informação que não te agrade, que tu não queira mais fazer. Então, nada, né, vai eximir vocês de ler o edital na íntegra, porque a lei do concurso é muito importante. Mas aqui, para pesquisa, é ótimo. Eu uso muito isso aqui. Eu peço para elas me mandarem, as gurias me mandam. Eu tenho a cerejinha do bolo, tá aqui. Inclusive, no final, temos marcadinho, olha que bonito, para vocês verem onde vocês podem se inscrever. Então, essas aqui são as graduações na área da saúde, que veterinário pode concorrer. Estamos falando aí de 13 vagas, aqui provavelmente seja a central, embaixo as unidades separadas, né? Então, está marcadinho o número de vagas aqui. Total, 52 vagas. Conteúdo muito bom para médico veterinário. Nossa, isso aí, não se preocupem com o conteúdo. Além dessa, tem a vaga exclusiva para medicina veterinária, que é essa aqui, ó. E as vagas de gestão, que é essa aqui, ó. Ok? Mas não todas, né? Tem algumas de gestão que são para qualquer nível superior. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, gestão, qualquer graduação superior. Em outras palavras, aqui o leque está mais aberto, vão competir com muito mais formações, com mais graduações,
Então, analisem o conteúdo. Tem gente que já tem alguma experiência com esse conteúdo. Nossos alunos que eu conversei não se interessaram nessas vagas, vão focar nessas que são da saúde, que tem mais relação aí com a veterinária, e nessa exclusiva da veterinária. Beleza? Então, fica aí minha dica, baixem o edital simplificado, baixem nossas apostilas gratuitas para conhecer o nosso material. E quem quiser e tiver interesse em estudar com a gente, vai ser muito bem-vindo, e espero narrar a posição de vocês entre os primeiros colocados assim que sair o resultado final desse concurso, tá? Se no IMA a gente, né, teve a honra, né, de acompanhar uma série de alunos e ajudar na preparação deles e deu aquele resultado maravilhoso, agora nesse outro concurso aí vamos aprovar ainda mais pessoas. Beleza, pessoal? Vamos para as dúvidas? Como é que estão? Eu nem li o chat falei meio rápido, né? E sem contar, né, Saulo, que o conteúdo, ele é o mesmo para todos os cargos. Aquele que vai concorrer só para médico veterinário tem o mesmo conteúdo, exatamente igual para quem vai concorrer para outras formações, então para graduações da área da saúde. Então, assim, também não é um concurso aberto. Talvez eu tenha dado até a entender isso, né? São formações na área da saúde de acordo com aquele... Não é uma instituição, é uma resolução, né? Então, não são tantas profissões assim, né? Isso é importante frisar. Em relação também a esse conteúdo, por ser igual, nos dá uma vantagem seguinte. Pode começar a estudar, tem um período aí para fazer a inscrição e pode decidir no meio do caminho, porque não vai perder. O problema é quando são vários cargos que tu tem que escolher antes de começar a estudar, porque vai ter um material diferente. Aqui não, tu sai estudando e depois tu decide para onde tu vai fazer a tua inscrição, para qual cargo. Então, isso é muito legal, não é normal, digamos assim. Beleza? Tem perguntas ali, Saulo? Eu colei ali a resolução, tá? Que inclui a medicina veterinária. Deixa eu ver. Perguntas. Gratificação é dada desde o início ou de acordo com a função designada? Tem no próprio edital o número da norma. Tem que dar uma lida ali, tá? Porque varia, mas geralmente é desde o início, né? Essas que tem no edital significa que a maioria vai ganhar, e daí depois tem as gratificações por exemplo, ser coordenador de uma regional, por ser assessor, por ser não sei o quê. Tem uma série, né, de gratificações dentro, tá? E pelo que a gente viu dos salários, deve ter bastante gratificação. Talvez tenha mais alguma insalubridade, alguma coisa, só que eles não botam edital porque vai depender da tua lotação, das tuas atividades, inclusive, assim, insalubridade, geralmente eles não divulgam porque vai depender da lotação, mas na prática dão para todo mundo. Então vai depender do órgão, como é que está lá dentro. A gente também não pode afirmar que vai ser assim ou assado, porque tem uma variação. Com certeza. Essa questão, principalmente de remuneração, é normal no edital não estar completa, com todas as gratificações, porque elas podem ter sido aprovadas em leis esparsas, e muitas vezes quem elabora o edital não tem esse acesso. Não é... a gente acaba, por já estar bastante tempo no serviço público, acaba entendendo alguns funcionamentos, né, pessoal? Então, quem contrata as bancas, geralmente é o pessoal dos contratos de licitações, e tem a participação do órgão, mas às vezes é uma pessoa que nem é do cargo que vai ser feita a prova, tá? Então, isso não é incomum, por isso que aparece uns editais um pouco fora, vamos dizer assim, do normal para aquele cargo, uns conteúdos diferentes, porque a prova é só para selecionar, não tem a ver com a relação do trabalho depois. O maior exemplo foi o MAPA no último concurso, né? Não caiu nada para um AFA veterinário que ele vai, vamos dizer assim, vai utilizar no dia a dia, né? Então, isso
isso tem que ter cuidado. Acontece também com as gratificações, nem sempre está completo ali, geralmente vem aquelas que estão em uma norma mais ampla, que é mais conhecida ali pelos elaboradores. Um exemplo clássico foi o último concurso da SEAP, porque o salário básico era 3.000 e poucos reais, o pessoal olhava aquilo e não se interessava, né? Aí, quando começou a entrar os primeiros salários, geralmente multiplicava por 3 ali, né? Dava uns 9.000. Alguns ganhavam um pouco mais, porque podia ter mestrado ou especialização e tal. Mas, enfim, multiplicar por 3 do salário, né? É bastante gratificação em cima. Ver se tem mais perguntas. Sim, pergunta do Rafael, né? Se concorre apenas com aqueles que estão inscritos no mesmo município. Vai ser uma prova localizada. Então, tu seleciona o município que tu está concorrendo e vai ter uma lista de classificação daquele município. Então, se precisarem de mais gente, tu vai entrar na lista, no cadastro de reserva, se não tiver dentro das vagas, e vai ser chamado para aquele município. Tá? Sobre o local de prova, tem município sede e município polo da prova. Posso fazer o município para um município, mas em outro polo, seria isso? Por exemplo, Juiz de Fora para São José del Rei ou Barbacena. Pelo que eu entendi, lendo o edital, não, tu tem que fazer no polo do município que tu quer trabalhar, tá? Mas dá uma lida com calma, porque pode ser que tenha alguma exceção ali no meio do caminho, ou pode mandar também um e-mail para a banca que eles podem esclarecer. Também podemos pedir para alguém da equipe mandar e depois a gente divulga o que eles respondem, né? Porque não é muito comum, geralmente é liberado, né? Tu faz em qualquer lugar, só que tu cadastra, né, certinho lá, faz a prova nesse lugar e depois assume em outro. Mas, da forma que escreveram ali, depois posso até botar o slide novamente, mas da forma que está no edital, dá a entender que tu tem que escolher o polo do município que tu vai querer trabalhar depois, na tua lotação. Beleza. Amanda perguntou, poderia falar qual seria a função para esse cargo de saúde de qualquer graduação dentro da área de saúde? Acho que o Fábio pode comentar um pouco mais, tem um contato, que trabalha em secretarias da saúde. Eu tenho alguma experiência, porque eu já trabalhei em operações do Ministério Público e a gente ia nos estabelecimentos com uma equipe multidisciplinar. Aí tinha pessoal da polícia, da civil, da brigada militar, que seria a polícia militar, tinha daí o pessoal da Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria da Agricultura, o próprio Ministério Público, obviamente, a Polícia Ambiental, então tinham vários setores. E o que eu notei? E esse trabalho, ele não é exatamente do pessoal que bota a mão na massa, é mais do pessoal que faz a coordenação. Então, eles vão controlar os municípios, o SUS, repasse de dinheiro, de medicamento, controles. Pelo que eu entendi do pessoal que eu conversei, né? Mas acho que o Fábio pode saber um pouco mais de detalhes aí como é que é esse trabalho. Em regra, vai ter alguma afinidade, né? Então, vamos pegar um exemplo que o Saulo falou, né, de distribuição de medicamentos. Um exemplo prático, né, em 2021, eu estava fazendo coleta de um cérebro de um bovino e me cortei, lembra disso, Saulo? E eu tive que fazer, e ele testou positivo para raiva. Então eu tive que fazer o tratamento ali e foi uma médica veterinária que deu todas as orientações. Ela trabalhava acho que era vigilância epidemiológica. Então questões ali com dengue relacionadas a essas enfermidades, ela fazia a coordenação. Eu lembro que o protocolo ela que passou para o médico, e ela tinha todas essas informações. Existe também a parte de vigilância sanitária, que também são ali um nicho ali para os médicos veterinários, né? Então, questão de higiene em estabelecimento, também controle de zoonoses, centros,
criação de animais, tudo isso faz parte aí do escopo de trabalho da vigilância. E, claro, os programas ali, né, correlatos, mas provavelmente se trabalha com alguma afinidade até por questão de eficiência, né, de melhoria. E se a pessoa quiser, pode muitas vezes trabalhar em outros setores, desde que cumpra ali os requisitos e tenha essa vontade. Não é incomum também um médico veterinário, por ser um profissional da saúde, ele está apto a trabalhar em diversos setores. Claro que não vai atuar fazendo vamos dizer assim, uma tarefa ali ou uma ação que é privativa de alguma profissão, né? Então, prescrever um medicamento para humanos, esse tipo de coisa, não. Mas na orientação, desde que seja permitido, pode atuar em diversos segmentos. Então, a gente viu isso, né? Até questão de treinamentos, eu sei que o pessoal faz também. Aqui na região que eu moro, esse ano teve diversos treinamentos com o pessoal que atua em RT, faz responsabilidade técnica nesses estabelecimentos que são fiscalizados. Isso aí eu acho bem interessante. Saulo, acho que tem uma outra pergunta ali, eu estava vendo aqui. Poderia dar um exemplo do artigo cobrado e não o seu entendimento? Eu acho que é em relação à prova por estar especificada, né? Eu acredito que esse era o contexto, porque foi... Vou ler assim. Deixa eu ver ali. Tiago Henrique, poderia dar um exemplo do artigo cobrado e não o seu entendimento? Será que você não falou que a banca cobra literalidade? Tá. Não o entendimento? Dá um exemplo. Eu acredito que seja isso. Então, Tiago, um exemplo, por exemplo, se tu pegar lá o artigo 1 da Constituição, o que ele vai te falar? Que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, tal, se constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, vamos lá, Saulo, lembra lá, Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. O que a banca vai falar quando ela cobra literalidade? Ela vai mudar. Em vez de falar fundamentos, ela vai dizer que são princípios. Ou ela vai dizer assim, olha, soberania é um dos princípios da República Federativa do Brasil. Isso é cobrar a literalidade, é cobrar o artigo como ele é, e não o entendimento. Quando a banca cobra o entendimento, ela vai fazer uma questão bem interessante, por exemplo, assim, falando que um brasileiro nascido no Brasil, ele possui a carteira de identidade, então ele é considerado um cidadão. Por exemplo, pode cobrar assim. Aí tu vai ter que saber se isso é verdade ou não, se essa alternativa é correta. E quem estudar pelo material do CONVET vai saber que não, que para ser cidadão tem que ter o direito a voto. Então, é uma pegadinha que as bancas adoram fazer, porque há um tempo atrás existia um comercial que dizia que com certidão de nascimento sou cidadão, tinha até a musiquinha, né? E estava errado, né? Então, a cidadania é aquele que tem todos os direitos, né, políticos assegurados e estão em pleno gozo, né? Então, cidadania é isso. Eu posso votar e ser votado, no caso dos direitos políticos, tenho direito a qualquer direito que um brasileiro tem. Então, isso sim seria um entendimento. E por quê? Porque não está expresso. Quando a gente fala de expresso, a letra da lei é aquilo que está escrito e a banca muda um pedacinho para tentar te enganar. Então, ela vai substituir fundamentos por princípio, ela vai pegar lá aqueles incisos, né, lá que fala lá dos objetivos fundamentais. Ela vai dizer, tem um lá que é erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades.
ela vai lá, vai trocar alguma coisa, vai dizer que em vez de reduzir desigualdades, ela vai colocar como eliminar. Então, é muito fácil errar. Tem que ter esse detalhe aí, é bem importante, sabe? A maioria das bancas traz, como eu falei, nos primeiros artigos, elas cobram um pouco de entendimento, mas quando chega lá, por exemplo, quando fala da organização do Estado, então, são coisas que a gente não vê no dia a dia, como eu estava falando de título de eleitor, votar. Quando entra lá e começa a falar sobre regime jurídico da administração pública, então, regime de direito privado, esse tipo de coisa, não é muito comum, a gente não está muito ambientado, então as bancas, em regra, usam essa lei seca, né, o texto da própria lei. Quando são coisas ali relacionadas aos direitos sociais, aos direitos fundamentais, ela cria uma historinha, ela pode utilizar esse artifício, certo? Ingrid perguntou se vai ter aula de direito. Aula, tu quer dizer videoaula? No nosso buscador de vídeos, se tu digitar, por exemplo, Fidel, vai ter uma série de aulas de direito e tem mais revisões, né, apostila, questões, tem bastante conteúdo. Português vai ser o professor Pollux, tanto nas aulas do nosso curso extensivo, que está disponível já para vocês completo, que é o extensivo. Também temos o curso dele de discursiva, e além disso teremos revisões ao vivo com dicas dessa banca, como que eles cobram e tal, como fazer essa discursiva aí, tá? Isso, professor Fidel, que deu aula no céu. Oh, rimou, que deu aula no céu. Mas ele tá bem, né? Não sei, não, ele tá assim. Não me faça. Tá, então tá. Sim. CNU, é o que deu aula no CNU, só que tem uma série de conteúdos que, claro que tem que pesquisar pelo conteúdo e ver o que enquadra, né? Mas tem bastante conteúdo, sim, e tem, claro, as apostilas, que é o nosso carro-chefe, é o foco principal, a apostila, beleza? Em relação a videoaulas, principalmente desses conteúdos, diria assim que ajudam, mas a apostila mais as questões e flashcards são insubstituíveis para esse tipo de prova, tá? Então, muito cuidado, assim, quando a gente vê uma prova de direito, noções de direito, então, não precisa ser um advogado para resolver, e eu diria até que se pega um advogado que não está estudando para concurso, ele teria um problemão para resolver essa prova, porque não é coisa de advogado, tá? Então, assim, é mais ler e assimilar o conteúdo e entender como resolver as questões. Esse é o principal ali. Então, muito cuidado. Não, acho que a grande sacada para uma prova dessas não é aquele conteúdo que sempre vai cair. É aquilo que tem que ficar de lado ou que tem que ter menos atenção. Porque os editais que a gente vê nos últimos anos, é impossível dar atenção de 100% para todo o conteúdo. Precisaria de muito, muito tempo, pessoal. Então, tem coisas que o equilíbrio é a chave, tá? Então, assim, eu sou concursado, fiz uma prova bem complicada quando eu fiz, e converso com os meus colegas, e nenhum, assim, vai falar, vai comentar assim, nossa, como era bom o tempo que eu estudava, eu assisti diversas videoaulas de um assunto que não caiu. Todos vão lembrar só do que caiu e nem vão lembrar do que estudaram, vão lembrar do resultado. O que interessa é marcar o X na alternativa correta, tá? Então, não podemos aprofundar demais em uma coisa e deixar outra muito abandonada ou com atenção menor do que ela merece, porque passa quem faz o maior número de pontos. A estratégia é muito importante.
Então, num concurso desse porte, né, um concurso grande, com uma concorrência, então a gente pega ali o conteúdo específico, ele é 50% da prova, e diria que ele é mais pela redação, né? Então, como vai ter prova discursiva, então vai cair ali casos, então vai cair conteúdo da específica para discursiva. Então, tem esse detalhe aí. Se a gente pega lá, salvo engano, português é o segundo que mais cai, com 13, mas, por exemplo, informática são 5 pontos. Então, são 5 questões de 1 ponto. Legislação do SUS já são 12. Então, tem que saber esse balanço aí para pontuar o máximo possível. Passa aquele que faz mais pontos e não aquele que gabarita 1 ou 2 disciplinas e vai muito mal em outra. A gente tem percebido isso. Ingrid perguntou agora, qual o prazo para as apostilas ficarem prontas? Para esse concurso já temos quase tudo, né, Fábio? Agora só tem que os conteúdos temos que remontar agora de acordo com a estratégia que a gente vai usar. E assim, garanto, o tempo que a gente leva para preparar o planejamento, ele é tão importante quanto o tempo de estudo. Então, é melhor que vocês recebam um material mais direcionado, mais feito exatamente para esse concurso, do que a gente passar assim, tá aqui o conteúdo, porque é muito fácil. Isso a gente tem tudo, né? Ali, é só fazer um download e mandar para vocês e falar, se vira. Não, a gente vai olhar tudo e vai montar estrategicamente as apostilas para vocês. Mas o Fábio pode explicar melhor, só que assim, não se preocupa, porque se tiver uma apostila, foco nela. Quando as outras ficarem prontas, vão sendo liberados. Mas realmente quase tudo está pronto, né, Fábio? Explica aí para eles. A grande questão, hoje pela manhã, eu já estava trabalhando, né, no planejamento para esse concurso. Então, assim, o ciclo 1, ele já está montado, já tem o esqueleto dele. Ali vai estar o coração da prova. Isso é importante até para quem não é aluno entender como funciona, e muitas vezes quem é aluno também entender. Por quê? O ciclo 1, ele tem que ir conteúdos também que são os principais. Porque quando chegar o ciclo 2, vão ser adicionados conteúdos, mas aqueles do ciclo 1 não vão sair. Então, eles vão ter uma redução de carga para poder entrar os conteúdos do ciclo 2, mas a gente vai continuar com esses do ciclo 1 até o dia da prova. Então, deem muito valor para o ciclo 1, porque é ali que vai estar a grande maioria das questões. Então, corrobora com o que eu falei, tá? Então, assim, entre os aprovados, ninguém vai lembrar da quantidade, assim, falar, nossa, eu tinha tanto material, é ruim ter muito material. Então, o bom é a eficiência, é estudar aquilo que vai cair. E nem diria que é bom, é o essencial, porque quem quer se aprofundar em todos os conteúdos não vai conseguir. Então, Ingrid, assim, esse ciclo que segunda-feira vai ir para os alunos, depois de amanhã, ele tem o esqueleto da prova, vamos dizer assim, onde vai estar de 50% a 75% das questões, com certeza. Depois vai começar a vir, vamos dizer assim, aqueles conteúdos com menos probabilidade de cair. E, claro, tem coisas que talvez vão ser um sprint ali nas últimas 2 semanas, porque ali tem conteúdos que até hoje nunca foram cobrados, a gente sabe disso. Então, até quando tem prova específica para médicos veterinários, né? Então, tem lá uns conteúdos, assim, por exemplo, elaborar programas sanitários. Eu, até hoje, acredito que quem criou isso, quem botou isso no primeiro edital, não fazia ideia do que estava falando, e tem pessoas que ficam replicando isso,
Porque a pessoa, ela está ali estudando um programa sanitário, daí a pessoa vai, como elaborar um programa, não faz sentido, sabe? E, não, e você procura na literatura, não tem esse tipo de material, não se ensina como criar esse programa. Imagina responder uma pergunta, se tivesse essa resposta, não teria falha nos programas, né? Os programas são atualizados porque eles mudam, as coisas não são tão fáceis assim, né? Se tivesse uma fórmula mágica, como criar um programa sanitário? Os programas são completamente diferentes, depende da doença, depende de quanto o governo está disposto a investir, então são inúmeras variáveis. E assim, tem diversos conteúdos que nunca foram cobrados. Então, na saúde também. Então, saber a diferença entre o que vai cair e o que não vai cair vai dar aí uma grande vantagem. E no ciclo 1, esse de segunda-feira, que vai chegar segunda-feira para os alunos, esse vai estar aquele coração da prova, o core ali, a parte mais importante. Então, assim, como eu falei, vai ser uma prova muito tradicional da saúde, tá? Não esperem, não tem nada muito novo ali. Então, aquela parte básica do SUS, por exemplo, a Lei 8080, os princípios do SUS, ele está em 3 pontos do edital. Então, ele fala da evolução dos programas. Então, ali, daí no final fala em SUS, depois fala legislação do SUS e depois fala princípios do SUS. Então, nesses 3 pontos poderia se cobrar esse conteúdo que eu estou falando. Então, é muito, muito provável que vai estar, e ele cai em todas as provas. Quando o Saulo mostrou a estatística, ele era o top, porque é uma coisa que sempre cai e provavelmente vai cair, e ano passado teve uma alteração e foi acrescentado um princípio novo. Então, também coisa para ficar ligado. Mais alguma? Pessoal, tinham perguntado ali do número do Convet para conversar, né, com os consultores e tal. Eu coloquei e não fixei. Eu vou colocar de novo ali. Achei aqui, tá? Quem tiver interesse, manda mensagem o quanto antes, porque como temos um número específico de mentores, a gente não consegue receber todo mundo. Aproveitem enquanto a gente tem algumas vagas. Já mandem agora, não bobeiem. O pessoal está trabalhando agora, nesse exato momento, e atendendo já algumas pessoas. Fábio, da minha parte era isso, cara. Você tem mais alguma coisa? Tenho. Só para finalizar, então, o melhor dia para começar para estudar para esse concurso foi ontem, o segundo melhor é hoje e o terceiro é amanhã. Então, que nem complementando ali a resposta para Ingrid. Ingrid, o material que tu tiver, tu já começa, não bobeia, como diriam por aqui. Então, toda essa parte, quem, por exemplo, já tem uma apostila ali de direito constitucional, que pega aquela parte lá, a nossa básica para concursos estaduais, as 2 apostilas que a gente usa no pré-edital, elas estão aqui dentro desse concurso, tá? Então, e vai ser o maior número de questões, tenho certeza que vão ser nessas 2 apostilas, porque elas são metade do conteúdo ali. Ali a parte da específica. Então, quem tem ali aqueles básicos da saúde, os programas, a apostila 1, 2, 3 e 4, também está contemplada nesse edital. Então, bastante cuidado. Eu focaria naqueles princípios do SUS. E quem é nosso aluno e vai esperar todo o material para segunda-feira, Lei 8080 amanhã, a tarefa é ler toda ela. Se ler toda a Lei 8080, vai ter um dia produtivo amanhã. Certo? Então, da minha parte é isso. Desejo uma boa preparação. Provavelmente nos veremos no reta final, né? E com bons resultados. Opa, excelente. Faço das palavras do Fábio as minhas palavras. Eu estou ansioso para desligar aqui, que eu vou dar uma ligada para o Fidel, que eu fiquei preocupado, né? Professor Fidel. Tchau, boa noite. Um abraço, pessoal. Até.